Capricórnio, seja muito bem-vindo ao Arcano 15. Eu sou a Amanda e trago para você a leitura do seu signo para o mês de agosto. Lembrando que essa leitura é geral, então nem tudo vai ressoar com a sua energia. Caso você queira uma consulta particular, a minha agenda está aberta e as informações estão disponíveis aqui no vídeo e nas informações do canal. Você também pode assistir os outros vídeos dos signos que você tem forte no seu mapa astral e caso esta leitura não ressoe agora para você, eu te convido a retornar aqui daqui a uns dias, daqui a umas semanas, porque vivendo as situações, as energias são muito mais fáceis de serem identificadas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. E vamos lá, Capricórnio, que a gente começa com ele, o baralho cigano. Vamos entender melhor aí esse seu mês. Bora lá, Capricórnio, jogo completo, e aqui a gente começa com a carta das montanhas junto com a carta das nuvens. Essas duas cartas simbolizam aí que seu mês de agosto, ele começa com certas dificuldades, tá? E essas certas dificuldades, elas vêm com muitas incertezas do depois. Como que eu vou resolver essa situação? Como que vai ser a partir de agora? É como se existisse alguma problemática na sua vida e nesse mês de agosto que você tivesse uma dificuldade de enxergar a solução desse problema. A carta da montanha fala sobre um problema grande aí na sua vida, então para você que tem um negócio, para você que está com problemas relacionados ao financeiro, ao seu trabalho, a uma dinâmica familiar, existe uma problemática que está ocupando a sua mente de uma forma grande aí neste mês de agosto. Assim, meu Deus, como que vai ser? O que que vai acontecer? Isso daqui é muito difícil. E a carta das nuvens vem junto dizendo assim, eu sei que esse problema existe, eu sei dessa dificuldade, mas eu não sei qual vai ser a resolução disso. Eu não sei como que vai ser a conclusão dessa situação. Se ela vai continuar, se ela vai ficar, se eu vou solucionar, se eu vou abandonar o barco. Então existe algo aí na sua vida que você já começa processando na sua mente a problemática em si, mas a solução ela fica um pouco dispersa aí para você. Seguindo aqui, a gente vem com a carta dos livros, junto com a carta da foice. A carta dos livros, junto com a foice, fala sobre descobertas e cortes. Existem coisas ocultas que podem ser reveladas para você nesse mês de agosto, e com essas informações você decide dar uma alteração aí na sua vida, tá? Pessoas falsas, pessoas que disseram, que não disseram, procedimentos, comportamentos de certas situações e pessoas que você acaba decidindo cortar e finalizar, tomar uma certa atitude referente a algo. A foice, ela fala sobre questões que já deram frutos, a coisas, amizades, pessoas, situações que já foram favoráveis para vocês, na vida de vocês, mas agora não faz mais tanto sentido a partir do momento que você descobre alguma coisa. E aí acontece um corte, tá? Aqui existe uma mudança sua relacionada a alguém do seu trabalho, alguém da sua área familiar, amizade, algum tipo de alteração que você entende que a partir de algo que você percebe não faz mais sentido continuar. Então existe realmente uma decisão e uma alteração na sua vida aí neste mês de agosto, tá? Seguindo aqui, a gente vem com a carta dos ratos junto com a carta das cobras. Existe muita energia negativa nesse mês de agosto pro capricorniano. Existem coisas e questões que estão fazendo você se sentir desgastado, Capricórnio, roubado, sobrecarregado, doente de certa forma, e isso aqui às vezes tem a ver com uma certa falsidade, com uma certa questão um pouco traiçoeira, tá? Aqui a gente pode falar de um ambiente de trabalho muito tóxico, que talvez você esteja se sentindo muito prejudicado por conta da energia e das pessoas e do que as pessoas dizem aí sobre o local. Aqui a gente pode falar ai, gente, tem uma vibe de relacionamento. Isso não é para todos, tá? Mas aqui eu vejo que para alguns, para uma porcentagem, por quê?
Aqui o rato fala sobre prejuízo, o rato fala sobre um desgaste muito grande, e a cobra, ela fala sobre uma certa traição. Então, é uma leitura geral que você se enquadra. Então, para alguns, pode sim ter a ver relacionado a algum tipo de situação carnal, né, do parceiro ou da parceira aí que você esteja envolvido. Mas, de maneira geral, o que vocês precisam entender é que existe um desgaste causado por uma energia de falsidade, tá? E aí você vai colocar. Você está sendo prejudicado no trabalho, você foi roubado, furtado, tem pessoas tirando vantagem de você, você está se sentindo doente por uma falsidade, você está se sentindo prejudicado por uma dinâmica que não faz muito sentido para você. Existe a sensação de eu tô perdendo por algo que está acontecendo feito por alguém, tá? Aí, seguindo aqui, a gente vem com duas cartas que solucionam muito o seu mês de agosto, que é a carta da árvore junto com a carta da lua. Essas duas cartas, elas vêm trazendo uma situação de que você está em constante trabalho mental para que essas coisas sejam solucionadas. Ao mesmo tempo que você vê que você está numa situação, que você está num movimento de problemáticas e de situações que você precisa resolver, e você tá tomando decisões em volta disso, enquanto essas coisas acontecem, e você tá se sentindo prejudicado, mentalmente você já tá reagindo. Mentalmente você já tá pensando aquilo que você precisa fazer, quais são as soluções mais viáveis aí dos seus problemas, o que precisa acontecer para que essas coisas se solucionem. A carta da árvore fala que existe uma construção vindo muito, principalmente da sua vibração mental, que vai chegar aí a algo muito positivo para você. A carta da árvore fala sobre um processo demorado, a carta da árvore fala sobre um processo que pouco a pouco as coisas vão acontecendo, mas pouco a pouco as coisas vão caminhando para a direção correta, para a direção certa, tá? A árvore fala sobre paciência. Existem coisas aqui nesse mês de agosto que você precisa ter paciência, porque elas estão num processo de mudança, mas esse processo de mudança precisa de construção. Esse seu negócio ainda precisa de um tempo para maturar, essa sua ideia, essa sua viagem, essa alteração no relacionamento, essa mudança sua interna, ela tá passando por um processo. E aqui eu vejo que você precisa ter mais paciência, porque as coisas vão ser solucionadas, as coisas vão vibrar na área positiva para você e você vai ver resultado e as soluções dos seus problemas. Gostei, Capricórnio? Assim, é uma leitura muito intensa, mas vocês são intensos, vocês são... Eu ia falar emocionais, mas vocês não gostam de falar que vocês são, mas vocês vibram muito, né? E é normal, às vezes, a gente ser um pouco esponja, absorver um pouco a situação, né? Vamos agora entender com o tarô como vai ser esse seu mês, tá? Bora, Capricórnio, o jogo tá completo e aqui a gente começa com o seu momento atual, a carta da sacerdotisa e o As de Ouros. A sacerdotisa, ela vem mostrando aqui um ambiente que é muito necessário da sua proteção e da sua estratégia e preparação, tá? Existem coisas que você precisa ter mais cautela e mais planejamento. A carta da sacerdotisa pede muito para você se conectar com a sua própria intuição, com o seu próprio sentir e com aquilo que realmente você quer para sua vida, tá? Como que você vai se proteger do ambiente à sua volta e como você vai realizar aquilo que você tanto quer. A carta do As de Ouros fala sobre novos negócios, sobre novas oportunidades, sobre novas situações no âmbito material, sobre dinheiro, sobre relacionamento, coisas que realmente acontecem, tá? E a sacerdotisa vem trazendo a sensação de que existem coisas novas surgindo para você, existem novas oportunidades, existem acontecimentos, existem vibrações rolando aqui para você de fato,
mas isso precisa ser mais protegido, você precisa dizer menos para as pessoas, você precisa expor menos para as pessoas, você precisa de mais estratégia, você precisa entender que às vezes certas coisas precisam ser protegidas para que elas ocorram, para que elas aconteçam. Seja mais misterioso, não entregue as cartas para todas as pessoas, planeje, entenda como que você vai fazer, não diga muitas coisas para ninguém. Existem questões sobre esse seu novo planejamento que precisa ficar entre você e a pessoa que está planejando, precisa ficar dentro de um ambiente seguro, tá? Porque existem novas oportunidades muito legais, mas existe um ambiente que necessita de proteção, tá? Então, a gente vai para o seu passado recente. O seu passado recente veio com o 7 de paus e o rei de espadas. 7 de paus, muita luta, muitos afazeres, muitas coisas acontecendo. Rei de espadas, precisando fazer aquilo que precisa ser feito, doa quem doer. Passado recente, decisões difíceis, decisões coerentes e decisões que precisavam ser feitas aconteceram na sua vida e fez parte aí do seu percurso, junto com, tem um monte de coisa acontecendo, tem um monte de questões vindo na minha vida e eu tenho que bater no peito, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Aqui no seu passado recente, a gente fala sobre, às vezes, por exemplo, no ambiente de trabalho, você tendo que fazer decisões difíceis, você não pensando muito no âmbito emocional e mais sim no âmbito racional, porque tinham muitas problemáticas acontecendo ao mesmo tempo e você tinha que trazer soluções por todas essas problemáticas e você estava indo e o trem estava indo e você tomando decisões e fazendo aquilo que precisava ser feito, sabe? Aqui a gente pode falar sobre relacionamento, sobre a sua vida, às vezes você sendo mais seco no seu relacionamento porque a rotina estava gigantesca, você tendo que fazer e observar a situação de uma forma mais racional, não necessariamente aquilo que você gostaria de fazer, mas aquilo que você precisava fazer, tá? E aí, no seu momento atual, a gente vê que já existem novas oportunidades, novas ideias, coisas acontecendo, a vida está fluindo diferente, mas você precisa se proteger e ter estratégia para que essas coisas aconteçam. Calma, sabe? Calma. E aí a gente vai para o seu futuro próximo. O seu futuro próximo é um pouco complicado, tá? Mas fala muito do baralho cigano que a gente já viu. Aqui, 10 de espadas e a carta do 3 de espadas. Gente, existe uma finalização de ciclo aqui para você nesse mês de agosto, ou num futuro próximo, aí no próximo mês, que vem com uma decepção. Lembra no baralho cigano que eu mostrei decepção para você? Aqui tá mostrando aqui de novo. Existe algo que vai te machucar emocionalmente de certa forma, sabe? De uma certa forma assim, pô, terminou assim, aconteceu dessa forma, sabe? Existe às vezes um ciclo de finalização dentro da sua vida emocional. Existe às vezes a quebra de expectativa sobre alguma coisa, a finalização dentro de um ciclo aí dentro do trabalho. Existe algo que você tá lutando, que você tá tentando sustentar, que você tá seguindo, que você tá fazendo, mas ao mesmo tempo que você tá criando estratégias e que você tá, sabe, envolvendo todo o ciclo, eu vejo que esse fim ele chega pra você, você querendo ou não. E existe uma dorzinha ali de decepção, de poderia ter sido diferente, de não foi tão satisfatório da forma que eu gostaria que fosse. Então existe sim no seu futuro próximo algo que chega ao fim, mas com tantas estratégias, com tantos pensamentos, com tantas coisas que você gostaria que acontecesse, mas chega ao fim, e chega ao fim de uma forma um pouco doída, tá? E isso a gente pode falar sobre qualquer área da sua vida. Eu enxergando aqui, eu vejo que é algo que você tem lutado muito, você tem feito muito, e que você tá
ainda no movimento, só que existem coisas que estão na sua linha do tempo e que vão acabar acontecendo. Então se prepare e seja forte, porque existem coisas aí que vão chegar e vão te balançar emocionalmente de certa forma, tá? Seguindo aqui, a gente vai por uma certa dificuldade, talvez que você tenha nesse mês, e essa dificuldade veio com o 7 de espadas e 5 de espadas. Gente, tem um negócio, tem capricorniano... Cara, tem negócio de tipo assim, de desonestidade na sua linha do tempo forte, tá? De gente querendo tirar vantagem, de gente querendo ganhar, de gente só querer ganhar as situações. Existe uma coisa aqui pro capricorniano que tá... essa dificuldade é sobre você enxergar a desonestidade das pessoas pra cima de você. Você vai ter muita dificuldade de enxergar que as pessoas estão vendo, que estão te prejudicando, mas que de certa forma elas continuam fazendo porque isso está fazendo elas ganharem. Elas estão não recompensadas, mas existem coisas e situações que não importa como aconteçam, tá? Não importa a dinâmica que aconteça, importa realmente o resultado delas, sabe? E aqui você vai ter muita dificuldade. Tem capricorniano passando por processos e questões de traição dentro do relacionamento. Tem capricorniano passando por certas injustiças no trabalho. E tem capricorniano se decepcionando com uma atitude de pessoas que você gostaria que fosse diferente. Sabe? Você gostaria que fosse diferente, você enxerga que a pessoa sabe que tá te prejudicando e tá seguindo. E eu acho que isso tem muito a ver com esse fim. Talvez você esteja lutando por um processo, esteja lutando por uma coisa que no final não tem outra opção a não ser você chegar e falar, olha... realmente é melhor eu lidar com essa situação de uma forma mais madura e me decepcionar e chegar ao fim do que realmente isso me prejudicar ainda mais. E agora a gente vai para um conselho, tá? O seu conselho veio com 8 de paus e 2 de ouros. Existe necessidade de equilíbrio para você nesse mês de agosto, dentro de todos os afazeres, de todas as coisas que estão acontecendo. Eu vejo que é um mês muito dinâmico, eu vejo que é um mês que realmente existem muitas coisas acontecendo para você, existem muitas demandas acontecendo, existe muita coisa na sua cabeça, mas você tem que aprender a equilibrar e priorizar as coisas que precisam ser priorizadas e ponto, tá? Essas duas cartas, elas vêm trazendo a sensação de as coisas vão continuar existindo, só que você precisa priorizar aquilo que vai fazer mais sentido para você, aquilo que vai te trazer mais frutos e aquilo que vai te trazer uma solução dessa problemática, tá? Entenda que você agarrar o mundo e abraçar o mundo não vai fazer solucionar o problema, vai fazer você ter mais coisas. Entenda que as coisas são necessárias, situações são necessárias e situações precisam mais da sua energia do que outras, tá? Aprenda a equilibrar, equilibre o seu tempo, equilibre a sua energia, equilibre aquilo que precisa ser feito e aquilo que dá para deixar para depois. Você precisa concentrar a sua energia em algo e você precisa identificar o que é essa situação. Bom, Capricórnio, eu espero muito que você tenha gostado e aproveitado as energias aqui, as orientações das cartas. Não se esqueça, é claro, de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever por aqui. Lembrando que a minha agenda está aberta para consultas e eu ficarei muito feliz em te ajudar em uma super especial. Eu também desejo que o universo te entregue tudo aquilo que é seu por merecimento. Um beijo para você. Tchau!